O Brasil colonial, 1443-1580. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo. Parte 11. Igreja, Inquisição e religiosidades no Brasil colonial. Imagine o Brasil nos primeiros séculos após a chegada dos portugueses. Muito além das capitanias hereditárias e dos engenhos de açúcar, uma força poderosa e constante moldava o cotidiano, as leis e até os pensamentos mais íntimos das pessoas. A religião. Mas a história religiosa do Brasil colonial é tudo menos simples. Ela não foi apenas a imposição de uma fé europeia sobre um território virgem. Foi um campo vibrante e, por vezes, violento, de encontro, choque e mistura. Este é um relato sobre como a fé católica, braço direito do Império Português, se estabeleceu nas terras de Santa Cruz. Sobre os soldados de Cristo que vieram catequizar, os temidos agentes da Inquisição que vieram punir, e o povo, índios, africanos e seus descendentes que, diante de tudo isso, criou suas próprias formas únicas e comoventes de crer e esperar. Tudo começa com uma aliança entre a coroa e a cruz. Desde o século XV, por meio de bulas papais, os reis de Portugal receberam uma missão divina: conquistar novas terras e converter seus habitantes. Em troca, ganhavam o controle total da igreja nessas terras distantes. Esse acordo era o Padroado Real. Significava que o Estado escolhia bispos, autorizava missões e financiava a construção de igrejas. A religião era, assim, uma política de Estado. Mas a imensidão do Brasil era grande demais para uma estrutura formal. Quem realmente ergueu os primeiros pilares da igreja foram as ordens religiosas. Os franciscanos foram os pioneiros, e muitos pagaram com a vida, sendo lembrados como os primeiros mártires. Porém, foram os jesuítas, os doutos soldados da Contra-Reforma, que organizaram a grande empreitada missionária. Liderados por figuras icônicas como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles não vieram apenas rezar. Eles fundaram escolas, criaram aldeamentos para concentrar e civilizar os indígenas e até desenvolveram uma língua, a língua geral, para traduzir o catolicismo para o mundo nativo. Seu poder cresceria tanto, espiritual, política e economicamente, que se tornariam um alvo a ser abatido mais tarde. A fé que se tentava plantar, porém, não era a única presente. Para vigiar e punir qualquer desvio da doutrina oficial, existia a sombra longa da Inquisição. Diferente da Inquisição medieval, a versão portuguesa era um braço do Estado. Seu alvo preferencial eram os cristãos novos, judeus convertidos à força, sempre suspeitos de praticar sua antiga fé em segredo. O Brasil nunca teve um tribunal permanente da Inquisição. Seu poder chegava por meio de visitações, inquisidores que desembarcavam temporariamente para coletar denúncias e enviar acusados para julgamento em Portugal. A primeira grande visitação, no final do século XVI, varreu o Nordeste, prendendo não apenas judeus secretos, mas também acusados de blasfêmia, feitiçaria e outros crimes contra a moral. Era um mecanismo de controle e medo, embora seu alcance fosse limitado pela vastidão da colônia. E no meio desse embate, entre a imposição oficial e a repressão, a vida religiosa fervilhava de forma autêntica e surpreendente. Os povos indígenas e africanos não eram meros receptáculos passivos da nova fé. Eles a digeriram, reinterpretaram e a misturaram com suas crenças mais profundas, criando um sincretismo vibrante. Dos indígenas surgiram os movimentos das santidades. Os jesuítas deram esse nome às cerimônias lideradas por pajés, os caraíbas, que profetizavam a libertação do jugo português e a chegada de uma terra sem mal. A mais famosa, a Santidade de Jaguaripe, na Bahia, era liderada por um índio batizado que se dizia Papa e misturava danças, cantos e o uso do tabaco com cruzes e rosários católicos. Era, no fundo,
um grito de resistência espiritual. Da herança africana nasceram tradições ainda mais profundas. Nos terreiros e senzalas, longe dos olhos dos senhores e padres, os escravos associaram seus orixás aos santos católicos, Oxalá com Jesus e Iemanjá com Nossa Senhora, numa estratégia de sobrevivência cultural. Práticas como o calundu, rituais de cura e possessão, e o uso das bolsas de mandinga, amuletos de proteção que misturavam versículos do Alcorão com rezas católicas, tornaram-se comuns. Muitas vezes toleradas pelos senhores, que as viam como um escape inofensivo. Essas práticas eram o fermento das religiões afro-brasileiras que conhecemos hoje. No centro da vida religiosa oficial estavam as irmandades. Estas associações de leigos eram o coração social das vilas e cidades. Havia irmandades para todos, de brancos ricos, de negros escravos, de mulatos libertos. Elas cuidavam dos doentes, enterravam os mortos, organizavam festas espetaculares para seus santos padroeiros e eram um espaço crucial de identidade e apoio mútuo, especialmente para os que estavam à margem da sociedade. A devoção era intensa, íntima e, por vezes, até familiar demais. Os santos eram tratados como parentes próximos. Santo Antônio era invocado para arrumar marido e São João para trazer alegria. Essa intimidade às vezes beirava a blasfêmia, com fiéis xingando santos em momentos de raiva ou usando rezas sagradas como feitiços de amor, mostrando uma relação muito mais complexa e humana com o divino do que a Igreja talvez desejasse. O século XVIII trouxe ventos de mudança. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, iniciou um processo de secularização do Estado. Enfraqueceu a Inquisição e, em 1773, acabou oficialmente com a discriminação entre cristãos velhos e novos. Seu golpe mais famoso, porém, foi a expulsão dos jesuítas em 1759. Vistos como um poder paralelo e muito influente, eles foram acusados de tudo, de comércio ilegal a traição, e foram expulsos de todos os domínios portugueses, tendo seus vastos bens confiscados. Assim, a história religiosa do Brasil colonial se encerra com um paradoxo. De um lado, a estrutura oficial da Igreja finalmente mais organizada, com mais dioceses e seminários. De outro, o Estado secular se fortalecendo sobre as ruínas do poder religioso jesuíta. E, permeando tudo, nas senzalas, nas vilas e no coração das pessoas, a batida persistente dos atabaques no calundu, o murmúrio das rezas judaicas nas casas secretas e o estrondo das festas barrocas das irmandades. Um testemunho eterno do poder do povo em criar sua própria fé.